Olá, queridos amigos do nosso Portal dos Aposentados. A gente está aqui com o Dr. Diego Cheruli, que é especialista em direito previdenciário. Eu recorro ao Dr. Diego porque o Dr. Diego entende realmente do direito previdenciário e é muito importante que os amigos que estão aí do outro lado, escutem o que ele vai falar agora. Nós vamos falar hoje sobre a questão no atraso das aposentadorias. Dr. Diego, sempre muito bem-vindo ao nosso portal, viu? Obrigado, Miriam. Conte sempre, é sempre um prazer estar com vocês. Doutor Diego, estamos com um problema sério de atraso de aposentadorias, As pessoas dão entrada no pedido de se aposentar e ficam um período longo sem ter a resposta do pedido. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Então, Miriam, isso vem acontecendo porque o governo sabia, e ele sabe que com as reformas da Previdência, costuma ter muito pedido de aposentadoria. Com a reforma em 98, com a reforma em 2003, o INSS sempre foi abarrotado de pedido, porque as pessoas ficam com medo de perder direitos. Dessa vez ele agiu diferente, porque sabendo que isso ia acontecer e sabendo que muitos servidores haviam recentemente se aposentado, no início de 2019, o governo não tomou medidas para contratar novos servidores. Então o que aconteceu? Muito processo, pouco servidor, parou o sistema, travou, que é o que hoje está acontecendo com mais de milhões de processos parados aguardando solução. Então, o correto seria o governo ter já previsto que isso ia acontecer, que já tinha sinais claros, e ter feito concurso público para contratar novos servidores. Como ele não fez, atrasou tudo. Que coisa, doutor? E chamar militar não é a solução, Então, eles mandaram na semana passada, soltaram uma notícia dizendo que iam contratar 7 mil militares. Vamos lá, militar é bom? É. Trabalha bem? Trabalha. É disciplinado? Muito. Mas sabe direito previdenciário? Não. Aí que está o problema. Não adianta colocar para atender quem não sabe da matéria. O direito previdenciário sequer, em muitas faculdades, é matéria obrigatória mesmo. Então, e nós já temos muitas notícias e muitas denúncias de que servidores do INSS também prestam má orientação. Imagina os militares sem qualquer conhecimento. Mas nós vamos treinar. Olha, advogados ficam anos estudando, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos, estudando o dia inteiro. Advogado previdenciário é o que mais estuda dentro das ciências jurídicas, porque muda o tempo todo. E mesmo assim demora um longo tempo para que ele seja considerado especialista. Como então militares com 1 mês ou 2 meses de curso, ou menos do que isso que o governo projeta, vai conseguir saber de tudo e dar essa orientação? Então nós temos essa crítica, não porque são militares, mas porque eles não possuem um conhecimento previdenciário para passar. O correto aí seria, porque ele tem que fazer um concurso público também, O correto seria chamar servidores do INSS já aposentados, pagando uma gratificação, para que eles façam esse atendimento e para que eles possam analisar e julgar os processos administrativos. Meu amigo, vou chamar meu amigo, doutor Diego é amigo de todos nós, viu, amigos queridos? Vou pedir que compartilhem a nossa live para outras pessoas terem acesso, pode enviar as perguntas de vocês. A gente está falando esse assunto, sobre a questão dos atrasos das aposentadorias, mas se surgiu outra pergunta, o doutor aqui, ele é super querido, ele responde. Doutor, então agora quem está nesse momento? Entrou com pedido de aposentadoria, está demorando, o que essa pessoa pode fazer agora? Então, existe na Justiça uma ação chamada mandado de segurança, Essa ação serve para ordenar a administração pública a fazer algo que ela deveria fazer, ou em certo tempo ou de uma certa forma, de acordo com a previsão legal. O INSS tem, por lei, o prazo de 45 dias para efetuar o pagamento, 45 dias úteis, para efetuar o pagamento a medida do requerimento. No caso, nós estamos vendo 60, 70 meses de atrasos aí, Então, dias, Às vezes até 8 meses, 9 meses. Temos clientes com mais de 1 ano de atraso. Então, o que seria o ideal? Entrar com essa ação de mandado de segurança. Ela seria aceita? Provavelmente. O problema é que alguns juízes têm uma visão um pouco mais restrita. Porque por que eu vou dar uma ação, um direito para essa pessoa, sendo que eu tenho milhares na fila, milhões na fila? Então, alguns juízes têm deferido os mandados de segurança por esse motivo. Outros não. Outros já estão entendendo que tem direito, sim. O melhor é se comprovar o motivo da necessidade. Por exemplo, benefício por incapacidade, que a pessoa não está recebendo da empresa, não está recebendo da INSS, aí aconselhamos sim a ingressar com mandado de segurança. Ou aquela pessoa que foi demitida e está pedindo aposentadoria agora, ou seja, está sem salário,
também aconselhamos pedir. Está muito doente, possui uma doença grave, aconselhamos entrar, que aí a justiça muito provavelmente vai te auxiliar, vai conceder. Agora, se a pessoa está trabalhando ainda, está com o salário lá bonitinho, dificilmente o juiz tem concedido, porque não existe uma gravidade, entende? Não existe uma gravidade que fizesse com que essa pessoa passasse na frente das outras. Então, o mandado de segurança tem esses probleminhas, mas não é uma ação impossível, ela só tem que ser ajuizada por um advogado especialista. Não pode entrar com esse tipo de ação com quem não é da área previdenciária. Entrou sem ser com especialista, você pode perder o direito. Então, gente, é muito importante, viu? Que a gente fica preocupado aqui com o portal dos aposentados é justamente evitar que a pessoa entre, às vezes, com uma ação para depois se frustrar, tudo. Então, tem que ter um especialista. Se cada dedo da mão, um é diferente do outro, cada caso de aposentadoria, um será diferente do outro e tem que ser estudado, né, doutor? Exatamente. Por isso que o advogado especialista e por isso que eu procuro aqui no nosso portal dos aposentados, sempre procuro o doutor Diego, porque o Diego realmente... ele sabe casos por casos. Muitos anos estudando, né, doutor Diego? Isso. Muitos anos estudando. Outra coisa, doutor Diego, então, por exemplo, a pessoa ela já está aguardando receber o benefício dela, a aposentadoria há muito tempo. Aí, de repente, o governo falou, agora você vai receber. Ela vai receber os atrasados. Como que funciona isso, doutor? Então, no INSS nós temos uma sigla chamada DER, Data de Entrada do Requerimento. O atrasado é pago a partir desta data, do dia que ele pediu. Não é o dia que ele entregou, é o dia que ele pediu. Se ele ligou no 35, é o dia que ele ligou no 35, não o dia que ele foi atendido. Tá? Então, a DR é o dia que ele fez o requerimento primeiro de todos. Tá? O INSS tem que pagar todos os atrasados. Só que dentro do INSS tem um outro direito que chama reafirmação da DR, da data de entrada do requerimento. Quando que isso acontece? Supondo que a pessoa pediu há um ano atrás o benefício e ainda não foi concedido, Miriam. Há um ano atrás ela tinha direito a uma aposentadoria de R$2.000, quando ela pediu. Só que nesse tempo que o benefício não foi concedido, ela, por exemplo, conseguiu pontos para não aplicar o fator previdenciário. Ou, por exemplo, a nova regra da reforma lhe seja mais favorável, aumenta a renda de R$2.000 para R$2.500. Ela pode exercer o direito de reafirmação da DR. Ou seja, ela vai renunciar aos atrasados para trás e falar, a partir do dia tal que eu quero meu benefício, porque deste dia em diante eu tenho um benefício melhor. Tá? Agora, isso demanda também uma análise. E o INSS não vai ter tempo de fazer isso. Então, se a pessoa conseguir analisar isso, ótimo, ela já pode pedir. Se não, que ela procure um especialista para instruí-la, para ver se ela adquiriu um direito melhor no curso dessa espera para a concessão. Para que se ela atingiu, ela tem direito a DR. E se ela não atingiu, ficou na mesma, ela tem direito a receber todos os atrasados aí. Tá? E tem que lembrar, às vezes R$500, R$300 a mais o benefício vai durar a vida inteira. Brigar para receber um atrasado, tem que fazer os cálculos se vale a pena. Porque ele vai receber 8 meses de atrasado, ela vai deixar de ganhar R$500 por mês todos os meses daqui para frente, inclusive na sua pensão. Então tem que ter essa análise. Então eu vou repetir para ver se eu entendi, doutor. Então, por exemplo, eu entrei com o meu pedido de aposentadoria e liguei para o 135. Isso. Dia, por exemplo, primeiro não, né? Vamos botar dia 4 de fevereiro do ano passado. Entrei com o meu pedido. Aí eu tenho que anotar aquela data, porque é aquela data que começa a contar os seus atrasados. Os meus atrasados. Isso. Aí, por exemplo, atrasou, digamos, um período grande. Eu não recebi ainda o meu pedido. Nesse período que atrasou, pode ser que tenha alguma coisa que seja favorável para aumentar o meu valor do benefício? Pode ser. Porque, por exemplo, com a reforma, Miriam, em 2019, que foi em janeiro, quando o governo Bolsonaro mandou, todo mundo começou a entrar com pedido. Quero me aposentar porque eu vou perder direito. E às vezes a pessoa faltava alguns meses para atingir aqueles pontos que afastam o fator previdenciário. Sim, que come então, quando ela pediu, coisa, né? Sim, quando ela pediu, ela não tinha os pontos. Mas no curso do processo da aguardo, ela cumpriu os pontos. Então ela pode estar brincando aí, às vezes, com 30%. É um valor alto, que vai valor aumentar alto. O benefício que ela vai receber a vida inteira. Exatamente. Então isso chama reafirmação da dela. Eu vou falar, ó, eu estou esperando até hoje, ou eu esperei esse tempo todo, mas no dia tal aqui eu tinha um direito melhor. Então eu quero exercer esse direito melhor aqui. Gente, olha só, isso é muito importante que o doutor falou. Se você está nesse processo que ainda não saiu a sua aposentadoria, ou se é o teu pai, seu tio, seu amigo, passa essa informação, passa esse vídeo para ele. Porque nesse período pode ter sido que surgiu uma regra mais favorável e o benefício dele vai ser maior. Exatamente. E aí, doutor, como que eu vou saber se vai acontecer isso com o benefício do meu amigo, do meu tio, do meu pai, do meu avô? Com quem o eu procuro? aconselhável é já procurar
procurar uma assessoria. Assessoria jurídica, um isso. advogado previdenciário, Isso. que ele tem capacidade para fazer essa verificação realmente se a pessoa tem Exatamente. direito ou não. Que faça cálculos, que saiba fazer cálculos, que exerça toda uma análise sobre o direito dessa pessoa. Inclusive antes mesmo de ser concedido. Se vê, aí já peticiona no processo administrativo e fala, ó, dia tal é melhor para mim, eu quero reafirmação da débito, porque esse é um direito que incide na via administrativa. Se na via administrativa não der, aí tem que entrar na justiça, ou mesmo pedir fazer um Mas pedido o de revisão. advogado, ele verifica isso e fala, Isso, olha, vai lá antes. administrativamente, É. fala revisão da DR, reafirmação da DR. reafirmação da DR. Isso. Gente, olha só, isso é muito sério. Passa essa informação para todo mundo, porque já pensou quantos benefícios podem ser prejudicados Sim. e quantos poderiam ser melhorados se tivesse esse documento. Olha, depois eu vou escrever por escrito, vou tatuar na testa, doutor, que é muito importante. E muita gente né? não sabe, Miriam, porque é muito difícil de verificar. O processo previdenciário ele é muito complexo. Então, como exigir do cidadão comum que ele analise aquilo e veja qual é o melhor direito? Por isso que nós sempre orientamos, procure um especialista de verdade, procure essa pessoa na internet, veja se ela tem um nome bom na praça, veja direitinho. E outra, fuja de cartinhas, de gente te ligando. Esse pessoal que liga, principalmente se for advogado, que fique claro para os aposentados, já começou errado, porque não pode fazer isso. Né, Miriam? Então, que fique bem claro, não caia nessa. Se te ligar, te mandar carta, rasga e joga fora. Se te ligar, desliga. Se te atiçou, te interessou, procura um especialista, olha na internet, na sua região, ou manda mensagem para o portal que você vai orientar a buscar o melhor advogado, um advogado de fato especialista, mas não caia nessas cartinhas. É verdade. E isso está chovendo na praça. Olha, gente, vocês imaginam a preocupação nossa do portal dos aposentados com isso, doutor? Isso que o senhor falou, essa reafirmação da DR, eu não sabia. Sim. E olha que eu fico pesquisando constantemente informações, né? Isso. E olha que coisa boa. Olha, a gente tem muito direito bom para socorrer todo mundo. E a reafirmação da DR, Miriam, ela é um direito já administrativo, a INSS já cumpre. Não é nem Tem na lei. justiça, não é? E É a uma coisa- Justiça, a STJ, em novembro agora, também já decidiu isso, ratificando, existe esse direito. Ou seja, não tem nem que discutir. O problema é você identificar esse direito. E aí, para identificar, tem que ser um especialista. E olha, amigos, podem escrever aqui para o nosso portal dos aposentados, o nosso e-mail, a gente vai colocar aqui embaixo no final do vídeo para vocês escreverem, que a gente vai correr atrás para orientar mais. A gente fala muito, doutor Diego, para muitas associações também, que às vezes não têm noção desse direito, né? Eles podem também entrar em contato aqui com o nosso portal dos aposentados, que a gente vai falar diretamente com o doutor Diego. Doutor Diego é profundo conhecedor do direito previdenciário. Então, gente, como eu falei, cada dedo é diferente, cada aposentadoria é diferente, por isso a gente tem que se informar. Doutor Diego, saiu então. Demorou 8 meses para sair a minha aposentadoria e saiu a minha aposentadoria. O que eu tenho que ver? Se teve correção? O que eu tenho que olhar lá? Então, primeira coisa, tem que ver se esses valores foram corrigidos de acordo com a sua normativa. Segundo, verificar a incidência do imposto de renda. O INSS, em alguns casos, quando paga o atrasado, que a gente chama de complemento positivo, pela necessidade de pagamento tem sido complemento positivo, aí vem um valor mais alto. Sobre esse valor, se ele superar o limite legal de isenção do imposto de renda, o INSS vai aplicar o imposto de renda. Só que está errado. Pelo direito tributário, Miriam, você tem que avaliar a competência mensal daquele complemento positivo. Se a competência mensal ultrapassar o limite de isenção, aí incide o imposto de renda. Sobre a competência mensal. E nunca sobre o valor total. Porque o valor total são meses acumulados. Então o imposto de renda não pode vir sobre isso. Ele vai ter que olhar mês a mês para ver se incidiu ou não o imposto de renda. Lembrando que pessoas com doenças graves, com câncer, HIV e outras doenças graves designadas em lei, têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão por morte. Então tem que ver isso também. E eles mandam uma cartinha para a pessoa dizendo os valores? Como que a pessoa vai saber? Doutor? Ela vai receber a carta da concessão da aposentadoria, dizendo o valor e a demora de cálculo, o valor da aposentadoria. O valor dos atrasados, essa pessoa vai ver no extrato de pagamento, acessando o site meuinss.gov.br. Ela pode criar uma senha ali ou ir no INSS pegar uma senha provisória para criar uma senha definitiva. Pelo meu INSS, Miriam, hoje você olha tudo. Você consegue ver o extrato de pagamento, a carta de concessão, o seu cadastro
Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, ver seu extrato de empréstimos, tudo está no meu INSS. O segurado praticamente não precisa ir na agência. Ele pode fazer tudo pelo INSS. Foi uma inovação do INSS nos últimos anos que funcionou muito bem. Então, quando tiver o benefício concedido, tem que entrar no INSS, entrar no extrato de pagamento e ver lá todos os meses como que foi descontado, se foi descontado por de renda e como que foi pago. Porque se houve desconto sobre tudo, está errado. Então pode acontecer erros, né? Pode, sempre acontece. E sempre normal acontecer. Então, meus amigos, minhas amigas, novamente eu vou insistir, se é o amigo, tio, padrinho, quem quiser que se aposentou e receber esses valores atrasados, tem que fazer a verificação realmente sobre esses descontos bem certinhos. E doutor, se chegou lá, o meu amigo, minha amiga foi lá, olhou e falou, puxa, não poderiam ter descontado o imposto de renda de mim e descontar, e são os descontos altos, né, doutor? Isso. O que a pessoa faz? Aí tem que entrar na justiça com uma ação contra a União Federal, cobrando esses valores. Aí tá? tem que entrar na justiça Tem que entrar mesmo. na justiça, tem que entrar. Ou fazer um procedimento interno na Receita Federal, o que vai demorar muito e há o risco de ser indeferido. Normalmente tudo é indefinido. Tudo é indefinido, exatamente. Então, o correto seria Seria entrar na justiça e pedir a devolução desse valor que foi cobrado. Gente, olha só, direitos nós temos muitos direitos. Nós também temos que saber correr atrás dos direitos com as pessoas que saibam ensinar o caminho, né, doutor? Exato. Porque o caminho tem o caminho das pedras, tem o caminho da água, tem o caminho... Se pega o caminho errado, a pessoa entrou pelo cano. Exato. E o que o senhor falou pra gente é muito importante. Eu fiquei impressionada com essa questão. Repete pra mim que eu vou ter que anotar, doutor, pra não esquecer. Reafirmação da DR. Reafirmação da DR. Reafirmação da DR. Reafirmação da DR. Você que está com o teu pedido atrasado, pode ser que você tenha direito a essa reafirmação da DR e vai aumentar o valor do benefício que você vai receber o resto da vida. Exatamente. Doutor, o senhor tem que vir mais vezes aqui no nosso portal dos Estou sempre à aposentados. disposição, Miriam. Viu? Estou sempre à disposição para ajudar, para transmitir conhecimento, porque é isso que a sociedade precisa. Né? A advocacia não é só uma área de recursos. Nós precisamos sempre ajudar e transmitir o nosso conhecimento jurídico. Foi assim que a humanidade evoluiu e é assim que nós precisamos ajudar o Brasil a evoluir, transmitindo conhecimento jurídico para todo mundo. O doutor Diego também é professor de Direito Previdenciário aqui, então a gente tem muitos amigos advogados no Brasil, cidades do Brasil inteiro que nos acompanham também. Se vocês quiserem conhecer mais o doutor, aprender mais com o doutor, escrevam lá no doutor. Como o nome do seu escritório? Posso falar? Não sei se pode. Tem uma série de coisas que não pode Tem falar. umas limitações. Tem umas limitações, né? Então, olha só. Procure o professor Diego Cheruli, que vocês vão ter vídeos para aprender muita coisa e para ajudar, às vezes, aquele cliente daquela cidade do interior, tudo, né, doutor? Isso que é o importante. Envie as mensagens para o nosso portal dos aposentados, que nós vamos correr atrás da explicação. Eu vou continuar perturbando o doutor Diego. A gente tem algumas perguntas agora que eu vou passar para o doutor Diego. Viu, doutor Diego? Tenho 60 anos e minha esposa é aposentada pelo Estado e Prefeitura de Goiânia. Na falta de quais são os meus direitos? Não, o senhor vai ter direito a receber a pensão por morte. Tá? Se o senhor já é aposentado, a reforma da Previdência criou uma forma de receber a pensão por ente proporcional. Até a reforma da Previdência, se recebia a aposentadoria 100% dela e a pensão 100% dela. Tá? Com a reforma mudou. Essa pensão ou aposentadoria, o benefício que for de menor valor, tá? Ele vai ser proporcional ao seu valor. Então tem uma tabelinha na lei que vai ali com desconto de 20% a um desconto de 80%. Então tem que avaliar isso com muito cuidado daqui para frente, tá? E mesmo assim, ela já está trabalhando, já está aposentada, eu também, a reforma me atinge? Nesse caso, sim. Porque o direito adquirido à pensão por morte só surge com o óbito, tá? Então, como não tem direito adquirido agora, porque graças a Deus sua esposa está viva, o direito adquirido só vai surgir quando ela vier a óbito. E aí você vai estar submetido às novas regras. Entendi. Então, temos mais uma pergunta. E a questão da revisão da vida toda, para quem já aposentou, tem alguma novidade, doutor? Então, eu, inclusive, sou membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e eu tive a honra de fazer uma das sustentações orais dessa tese no Supremo, no STJ, desculpa, quando nós obtivemos o êxito. Então, a tese da vida toda está valendo, o STJ julgou procedente, tá? Só que tem que tomar muito cuidado, porque a tese da vida toda ela pode reduzir a tua média. Então, o que é o interessante? Que a pessoa procura um especialista para fazer o cálculo e daí ver se tem direito ou não. Tá? O portal dos aposentados, inclusive, vocês têm uma assessoria
contábil jurídica que faz o Está cálculo. nos apoiando Isso. muito para verificar essa questão. Então, quem achar que tem direito a essa revisão da vida toda, pode mandar um e-mail para o nosso portal dos aposentados, que nós estamos ajudando muito essas pessoas, sabe, doutor? Isso. Porque às vezes a pessoa, ela acha que tem direito, mas já pensou se aquilo vai reduzir o benefício dela? Exato. Não é Toma vantajoso. muito cuidado. Não é só sair entrando com a ação. Não é só Tem que fazer o cálculo primeiro. estudar. Se aumentar, aí entra com a ação. E a pessoa, por exemplo, ela fez o cálculo e viu assim, eu tenho direito, o portal dos aposentados falou, olha, dona Maria, a senhora tem direito à revisão da vida toda. Ela ganha algum atrasado? Ganhar atrasado nos últimos 5 anos. Olha, então é um valor bom, né? Que a pessoa, além de aumentar o benefício, ainda vem o atrasado. Ganhar atrasado. Viu, gente? Olha só, ó, os direitos estão aí. Mais uma pergunta. Aposentei por invalidez em 2019 e agora tem que passar por perícia. Não tenho nenhum ano de aposentadoria, ele acha que e agora? Ele se aposentou e tem que passar por perícia de novo, doutor? Isso começou ainda no governo Temer, com os programas do Pente Fino, Miriam. Tá? O governo está nessa tentativa de tirar pessoas que não estão incapazes da aposentadoria. É justo, porque a aposentadoria por invalidez ele não é um benefício definitivo. Embora fale assim, aposentadoria, então ninguém vai tirar. Não. A aposentadoria por invalidez ela serve para aquelas pessoas que têm uma incapacidade que dura mais de 2 anos. Tá? Então, neste caso, ele foi aposentado por invalidez. Significa que ele vai ficar o resto da vida? Não. O INSS pode chamar a qualquer momento para fazer a perícia para verificar se aquela situação de incapacidade permanece. Se permanecer, o benefício vai ser mantido. Se cessar, essa pessoa tem que procurar o judiciário. Porque não adianta né? ficar na via Aí administrativa na para via isso. judicial, com um bom advogado especialista em Isso. previdenciário, vai comprovar que a pessoa tem o direito, né? E tem que ser um bom advogado especialista. Por quê? Porque esse direito ele envolve uma perícia médica. E aí o advogado tem que saber impugnar essa perícia, analisar a doença de acordo com a profissão desse segurado. Então tem uma série de liames que tem que ser analisados no processo judicial desse, até porque o próprio juiz ele tem um certo receio. Porque o INSS vende para o Estado vende para todo mundo, que tem muita gente fraudando, muita gente que tem capacidade laboral que podia estar no mercado. Não é assim. O INSS ele é preventivo, então chama previdência. Miriam, a previdência não serve para indenizar as pessoas. A previdência serve para garantir bem-estar e ordem social. É isso que o governo muitas vezes não percebe com os benefícios por incapacidade. Muitas das vezes o INSS submete uma pessoa doente ao mesmo trabalho nocivo que vai piorar, vai agravar aquela situação dela e logo o bem-estar dela vai para o esgoto. Então, o Estado não pensa nisso, depois ele vai ter que gastar do mesmo jeito, vai ter que conceder a aposentadoria de novo, vai ter que gastar com o SUS, porque o SUS faz parte da Seguridade Social, que a Previdência está no meio. Então, tudo isso vai ter gasto no futuro. Então, nós ainda impugnamos muito essa questão do pente fino. Quem não tem direito, realmente tem que tirar o benefício. Agora, quem tem direito, nada de ficar tentando obrigar essa pessoa a trabalhar o máximo possível. Em muitos casos, o INSS nega o direito, né, doutor? Então, a pessoa ela é obrigada a ir na justiça para garantir aquela situação, porque o INSS tem os regimentos, as normatizações, né? Na justiça, ela vai conseguir comprovar o direito dela e ter o benefício restabelecido, né? Verdade. Mais uma pergunta. Para quem é professor e está no serviço público desde 1997, ou seja, 23 anos, nos moldes antigos, a aposentadoria era com 25 anos de serviço e 55 anos de idade homens. Como fica agora? Houve mudança ou temos direitos adquiridos? Então, direito adquirido é só aquele, no direito previdenciário, tá? É só aquele quando há o cumprimento integral dos requisitos. No caso, essa pessoa não tem direito adquirido, porque ele só tem 23 anos de contribuição e não os 25 exigidos por lei, né? No caso do servidor público, existem 2 regras de transição nova que vieram com a reforma da Previdência. Então, ele vai ter que calcular qual seria a mais vantajosa para ele e preparar a sua vida, fazer um planejamento previdenciário. Tá? O planejamento, inclusive, é uma área que está surgindo muito, tá, entre os segurados do INSS, porque o INSS não mais transmite aquela confiança, né, quando a pessoa vai lá ser atendida. Então, elas têm procurado advogados especialistas em previdência, para falar o dia que ela vai se aposentar e com quanto, para ela se planejar para o futuro e saber como se comportar. Então, no caso desse servidor, tem que ver aonde ele mora, porque o servidor da União tem uma regra nova, o servidor dos estados e municípios ainda não. Alguns estados têm, como o Espírito Santo,
como São Paulo. Agora, outros não têm. Então, tem que ver o caso dessa pessoa com muita calma. Ver onde ela mora, a que órgão ela está vinculada, qual a situação jurídica dela e, de fato, como enquadrar a melhor regra. Então, melhor realmente um advogado para fazer esse estudo especialista para orientar essa Porque previsão. são duas né? regras de transição. Então, ele tem que ver em qual delas vai ficar melhor. É verdade, gente. Então, olha, orientação, o apoio de um advogado especialista é fundamental. Mais uma pergunta: os valores acumulam porque está demorando de 6 a 8 meses para pagar. Aí, quando pagam, vem um desconto de imposto de renda, e aí como fica esse prejuízo para as pessoas? Nós já acabamos de falar isso aqui, né? Então, se vier o imposto de renda sobre todo atrasado, está errado. O imposto de renda ele tem que incidir mês a mês daquele atrasado. Tá? Isso que a gente chama de complemento positivo. Tá? Então, tem que olhar mês a mês e ver se mês a mês superou o limite legal de isenção. Se superou, vai incidir imposto, mas sobre o limite mensal, não sobre aquele montante todo. Então, recorrer atrás do direito, qualquer coisa escreva aqui para o Portal dos Aposentados, que a gente vai tentar orientar ainda mais profundamente, né? Que o doutor falou aqui, claro, tem gente que não vai precisar pagar o imposto de renda, mas você também tem que entrar lá no site do meu INSS, verificar bem direitinho, e com essas informações, aí a gente pode ajudar a orientar aquele caso específico, né, doutor? Pois é, amigos, olha só, a gente vai querer, olha, gente, a minha mãe fala assim, eu não gosto que você fale a gente, então tá, nós vamos querer, para usar um português bem bonitinho, né, ter mais encontros com o Dr. Diego, né, vamos ver as agendas dele, quando possível, para ele orientar os nossos amigos, mas nós estamos aqui com o nosso e-mail do Portal dos Aposentados, portaldosaposentados@gmail.com, vou escrever aí embaixo, vocês podem escrever pra gente, pode escrever também na caixinha do inbox aí do Portal dos Aposentados também. Às vezes eu demoro um pouco para responder, doutor, porque são muitas mensagens e é complicado, né? É complicado, mas a gente vai responder todo mundo, viu? E doutor, obrigada, viu? Pela orientação que o senhor está nos prestando aí, orientação de qualidade. E como eu falei de novo, vou repetir, cada dedo da mão é diferente do outro, cada aposentadoria uma é diferente da outra, cada caso tem que ser estudado especificamente, por isso um advogado previdenciário a gente tem que valorizar, né? Os advogados previdenciários no Brasil, porque eles estudam muito para entender, porque essa lei, ela, olha, vou dizer uma coisa para o senhor, hein? Todo dia surge uma novidade, né? Exato. Obrigada, doutor. Deixa uma mensagem para os nossos amigos aí, por favor. Obrigado, Miriam, pelo convite, obrigado a vocês que nos assistiram e obrigado pela oportunidade de estar transmitindo conhecimento. Contem sempre comigo, precisando de qualquer coisa também, estou nas minhas redes sociais. Como professor, estou preparado para tentar ajudá-los no que eu puder. Obrigada, doutor. Boa tarde, amigos. Fiquem com Deus, viu? Beijo no coração.